mensagem sobre Sansão, o homem que brincou com Deus, né? E hoje eu vou falar sobre outro personagem bíblico, de uma história linda, uma história emocionante, onde a gente vê como Deus trabalha através das pessoas, usando as pessoas. Hoje eu vou falar de um homem chamado Gideão. E para falar de Gideão, é uma história um pouco comprida aqui na Bíblia, eu vou tentar fazer um resumo, onde a gente mostra como é que Deus agiu e como é que Gideão deixou Deus agir através dele. Porque aí são coisas distintas, não é? Às vezes Deus quer fazer alguma coisa através de nós, mas nós impedimos, nós recuamos, nós nos omitimos. Então Deus usa outro. Mas quando a gente se abre para Deus trabalhar, então Deus usa as nossas vidas. A história de Gideão é contada no livro de Juízes. E quando começa a contar a história de Gideão, não começa a falar dele, começa a falar do que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo de Israel estava, num período, o povo de Israel viveu em desobediência ao mandamento do Senhor. O grande pecado de Israel era idolatria. Esse era o grande pecado de Israel. A idolatria é abandonar Deus para adorar outros deuses. E naquele tempo eles faziam imagens geralmente com madeira, davam uma figura ali, e eles se curvavam e adoravam aquela imagem e deixavam de adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Quando o povo se voltava para o ídolo, Deus não abandonava eles. Eles é que abandonavam a Deus. Ok? Então, as pessoas é que abandonam Deus. Deus não nos abandona. Só que quando as pessoas abandonam Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida sem Deus. E aí, a gente sabe que quem se distancia de Deus se aproxima do diabo. E as coisas vão acontecendo. Vai indo de mal a pior. E o povo de Deus, aconteceu isso. Eles se afastaram de Deus, então os inimigos tomaram conta. E os inimigos eram vários povos que estavam ao redor, principalmente um povo chamado Midianita. Os midianitas tomaram conta e o que acontecia que esses midianitas faziam era uma devastação total. Eles faziam uma tática que era talvez uma coisa que podia desanimar qualquer um. Esse povo midianita esperava, Israel fazia a plantação, tudo crescia, quando chegava a hora da colheita, os midianitas vinham de camelo, traziam suas tendas para montar na terra e devastavam tudo. Levava boi, levava vaca, levava ovelha, levava todo o fruto da terra, e o que eles não podiam levar, eles destruíam. Durante 7 anos acontecia isso. O povo estava indo para a miséria, para uma pobreza terrível. E aí a Bíblia diz que eles começaram, por causa do medo dos midianitas, que podiam matá-los, eles fizeram cavernas nas rochas para se esconder. E faziam cavernas grandes que cabiam 3.000, 2.000 pessoas lá para se esconder quando os midianistas vinham. Fizeram também covas profundas, tudo para se esconder dos midianitas. E nesta situação que ficou tão caótica que não restou para eles nenhum outro recurso a não ser clamar a Deus. Agora, gente, por que será que nós temos o costume de esperar a coisa ficar no pior para depois buscar a Deus? Por que a gente não usa a cabeça e fala, puxa vida, por que eu tenho que sofrer tanto para depois buscar a Deus? Vamos procurar agora, vamos falar com Ele agora, que a coisa não está ruim, não está tão ruim. Vamos procurar a Deus, vamos falar com Ele, vamos fazer o nosso clamor. Aí o povo fez isso, quando estava na pior situação, o povo fez isso. E Deus ouviu. Lembre-se sempre que Deus ouve.
aquela imagem de madeira não ouve, mas Deus ouve, ok? Ídolo não tem ouvido, não cheira, não fala, não enxerga, mas Deus fala, Deus escuta, Deus é pessoal, Ele comunica conosco. E aí estava aquele momento de clamor e Deus ouviu. E a primeira reação de Deus ao clamor foi mandar um profeta. O primeiro profeta que aparece na Bíblia. Está em Juízes capítulo 6. O profeta chega lá e não faz nenhuma profecia. O profeta chega e não profetiza. O profeta chega lá e expõe para eles o que Deus mandou dizer. E a mensagem de Deus para eles foi a seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito, eu fiz vocês atravessar o deserto, e eu entreguei uma terra para vocês. E disse para vocês o seguinte: não se contaminem com o costume do povo dessa terra. E foi isso que vocês fizeram. E porque vocês se contaminaram com toda maldade, crueldade, idolatria desse povo, olha a situação que vocês estão. Então, era este o quadro que o livro mostra com respeito à situação do povo de Deus. E aí chega no capítulo 6, no versículo 11, então tem um momento em que Deus começa a trabalhar para libertar o seu povo. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Engraçado, não é? O anjo do Senhor vem, tem tanto lugar para ficar, e vai ficar num galho de uma árvore. Podia tanto lugar, mas sentou no galho da árvore, deve ter cruzado as pernas lá, e ficou olhando ali. E então diz ali que o Gideão, que era filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Aqui a gente vê que as coisas estão acontecendo de uma forma inversa. No lugar de amassar uva, ele estava debulhando trigo. Por quê? Com medo dos midianitas. Ele estava escondido. O Gideão era como nós. Gente, nós somos humanos. E o ser humano, em determinada situação, sente medo. Quando vem a incerteza, quando vem o perigo, a gente sente medo. Eu vou falar para vocês uma história muito engraçada, mas acho que foi a vez que eu tive mais medo na minha vida inteira. Coisas de criança, né? Na minha casa, costumava dizer, quando eu era criança, que o cachorro era de Deus e o gato era do diabo. Pobre dos gatos. Então, eu, pequenininho, fui aprendendo que o gato era do diabo. Muito bem, e o cachorro era de Deus. Lá em casa não tinha nem gato e nem cachorro, nem Deus nem o diabo, é uma casa vazia. Aí uma manhã, pequeno, eu me levantei e fui até o banheiro, e o banheiro era separado da casa. E na minha casa, naquela época, eu criança lá, tinha uma caixa, um baú, onde a gente colocava o carvão. O fogão era carvão naquela época. Eu me levantei, fui lá no banheiro, lavei o rosto, escovei o dente, e por algum motivo eu abri aquele baú, onde ficava carvão. Não é que tinha um gato lá dentro? E quando eu levantei a tampa do baú, o gato... Gente, eu tinha cabelo, eu arrepiei, eu gritei, eu só não morri porque meu coração era bom, porque o diabo apareceu para mim. Eu nunca senti tanto pavor como naquela manhã. Agora, isso é humano. E o Gideão, sendo um herói, a Bíblia chama ele de herói no livro de Hebreus. Um herói da fé. Mas ele também tinha medo, e ele estava lá escondido. E o anjo do Senhor apareceu ali para ele. Mas o anjo apareceu em forma humana, não apareceu brilhando, com asas, nada. Era em forma humana. Então o anjo apareceu a Gideão, né, que estava lá, o anjo
sentado no galho da árvore, e fez uma saudação para ele, que foi a seguinte: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, varão valoroso, em outra versão bíblica. Uau! Pense comigo aqui. O sujeito é medroso, está escondendo dos midianitas, está lá num lugar que ele quer ficar o mais longe possível, e chega o anjo de Deus e fala, na saudação, varão valoroso. Essa semana eu passei lendo sobre Gideão muito tempo. E eu ficava meio intrigado. O que é isso, em chamar de valoroso alguém que parece que não tem valor algum? Mas o que acontece é que um pregador famoso que morreu há uns 3, 4 anos num acidente de avião, ele usava a seguinte ilustração. Eu vou fazer com a maçã. Pega uma maçã e pergunta para uma pessoa, o que você vê aqui? Então, a pessoa diz, eu estou vendo uma maçã. Mas algum mais visionário falou, estou vendo um pé de maçã. Porque daqui vem uma macieira, não vem? Aí vem aqueles mais visionários ainda e falam, eu vejo um pomar cheio de maçãs. Ok? É isso que Deus vê. Deus vê o potencial que está em cada um de nós. Varão valoroso. Talvez ele até ali ele não tinha valor nenhum, mas dentro dele tinha muito valor que Deus via. Então eu dou um alerta para cada um que está aqui sentado aqui, cada um de vocês, e eu me incluo também. Há alguma coisa em nós que Deus vê que nós não enxergamos. Se o anjo do Senhor aparecesse aqui, ele ia, talvez não aqui, mas ele ia subir aqui, porque aqui não tem árvore para ele sentar, não é? Então ele vem aparecer aqui e dá a seguinte saudação. Paz seja com vocês, varões e varoas valorosos. Você recebe isto? Então aplaude o Senhor, porque Ele vê valor em cada um de nós. Potencial. Tem muita coisa preciosa dentro de cada um aí, que talvez esteja ainda sem ser utilizado, mas está aí. Está aí. Tem coisas grandes que Deus pode usar você para fazer coisa que você nunca pensou. Está aí dentro, está dentro de você. Então a saudação tem um sentido quando é vista sob os olhos de Deus. E aí, mediante esta saudação, o Gideão já começou a lamentar, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Então ele estava falando, por que nós estamos escravos dos midianitas? Onde estão aquelas grandes coisas que tu fizeste no passado? O livramento lá no deserto, tirando do Egito, sustentando milhões de pessoas no deserto, não faltava pão, não faltava água, nem carne faltou, não faltou roupa. Todos esses milagres, onde estão, Senhor? Nossos pais contaram isso para nós, mas nós não estamos vendo nada mais disso. Então ele está argumentando aqui, e o Senhor se voltou para ele, né, e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Veja só o anjo do Senhor aparecendo e falando com ele, mas ele não sabia que era um anjo, ele não sabia que era o Senhor Deus, uma das pessoas da Trindade estava aqui tomando forma humana. Ele não sabia disso. Ele pensou que estava falando com alguém que tivesse um certo nível de autoridade que estava falando com ele. E ele falou, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O anjo falou, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Agora vejam, quando a gente tem um diálogo com Deus, como é que nós temos diálogo com Deus hoje, gente? Como é que nós falamos hoje com Deus? Nesse tempo aqui, neste caso aqui, está mostrando que o anjo assentou na árvore e começou a conversar com ele. Mas hoje, como é que nós falamos com Deus? Claramente, todos nós sabemos que é através da oração.
Eu costumo falar que oração é uma rua que tem duas mãos, né? Para lá e para cá. Então, quando nós estamos orando, tem um tempo que nós falamos com Deus. É a nossa hora de falar. Nós pedimos, nós engrandecemos a Deus, nós louvamos a Ele na nossa oração. Mas tem um momento da oração que a gente tem que deixar Deus falar para a gente. O nosso erro é fazer a oração, falar e falar amém, e levanta e vai embora. Mas se a gente faz a oração sábia, correta, antes de você se levantar, se você estiver ajoelhado ou sentado, ou como for, antes de você sair, dá um tempinho para o Espírito de Deus falar no teu espírito. Vem na tua mente e desce para o coração. Deus começa a falar, você começa a perceber que Ele está tratando com você. Corrigindo, ensinando, elogiando, de alguma forma, orientando. Então, é assim que nós falamos hoje com Deus. Não devemos perder esse privilégio, esta honra que Ele nos dá, da gente falar com Ele e Ele conosco. E nesta conversa aqui, está claro que o anjo está dizendo para Gideão que ele deve ir libertar Israel. Mas ele estava certamente se julgando incapaz. Ele estava se vendo como uma maçã, mas Deus estava vendo ele como um pomar. Estava vendo o potencial grande que ele possuía. Gideão era um homem aproximadamente uns 40 anos de idade quando isso aconteceu. Ele não era garotinho, não, já tinha uns 40 anos, mas viveu muitos anos, talvez uns 100 anos, talvez, que ele tenha vivido. Foi um homem que teve esse diálogo com Deus. E naquela conversa, Gideão se animou e falou assim, olha, para eu ter certeza de que tu está mesmo falando isso comigo, deixa eu oferecer um sacrifício para Deus. E o anjo falou, pode ir, eu te espero. Veja a paciência de Deus, né? O Gideão saiu, foi lá, pegou um cabrito, matou o cabrito, cozinhou o cabrito, e o anjo esperando. Aí finalmente chegou lá e falou, está aqui, eu tenho aqui a carne e tenho um caldo. O anjo falou, põe tudo sobre esta rocha e despeja o caldo por cima. Deu instrução para ele. Quando foi dada a instrução, o Gideão fez exatamente daquele jeito. Colocou a carne sobre a rocha, despejou o caldo, o anjo estava com um cajado na mão, tocou com a ponta do cajado ali naquela carne e milagrosamente saiu fogo da rocha e consumiu tudo. Imagina assim, aquela chama forte e acabou com tudo. Neste momento, Gideão acordou e falou, eu vi o Senhor e eu vou morrer. Porque naquele tempo tinha a ideia de que quem visse a Deus ia morrer. E o anjo do Senhor falou, não tema, fique em paz. E é por isso que tem aquele nome de Deus, Jeová Shalom. O Senhor é paz. Então não é guerra, não é temor, o Senhor é paz. E ali, Gideão teve o primeiro sinal de que Deus estava com ele. E o anjo do Senhor já havia falado, você vai libertar Israel, eu estou com você. Gente, se o anjo do Senhor chega para qualquer um de nós e fala, eu estou com você, vai evangelizar na rua, você vai pedir sinais para Deus? Não, nós já falamos, ele falou face a face conosco, então nós devemos ir e fazer logo a coisa. E aí, então, Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Aí Deus chamou Gideão e falou para ele, ó Gideão, primeira coisa que você vai fazer, o seu pai é um idólatra. Seu pai tem lá uma estátua, uma imagem que ele mandou construir. E construiu um altar. E ao lado do altar construiu uma imagem de madeira muito grande. Deus falou para o Gideão, você vai e destrói esse altar, quebra a imagem e pega o boi
de 7 anos, um novilho de 7 anos, o segundo boi do teu pai, e sacrifica o boi para mim. Então, é interessante. Por que o Senhor deu instrução de pegar o boi, o segundo boi, não o primeiro? Porque o primeiro já tinha sido consagrado para Baal, que tinha o ídolo. Deus não queria nada construído para Baal. Deus queria algo que fosse selecionado, separado, exclusivamente para ele. Então, pega o segundo boi. O Gedeão, novamente mostrando que tinha medo, não fez isso de dia. Ia causar tumulto, talvez ele fosse apedrejado. Então, ele fez à noite. À noite, ele foi lá, junto com 10 homens, destruíram o altar de Baal, cortaram a madeira da estátua, da imagem. Com aquela madeira, fizeram fogo e sacrificaram o boi. No outro dia, pela manhã, tumulto na cidade. Confusão naquela cidade. Eles levantaram, foram lá e viram o altar totalmente caído lá no chão, espedaçado, cortada a madeira ali do tal de Azerá. E então começaram a ficar furiosos. Quem fez isso? Vamos descobrir. Vai daqui, vai dali. Descobriram que era o Gedeão. Chamaram o pai dele e falaram, olha, traz seu filho para fora porque ele vai morrer agora. Porque ele destruiu o altar de Baal. O pai dele falou, se Baal é Deus, ele que se defenda. Não toquem no meu filho, que vocês tocarem, vocês vão morrer também. A resposta desse homem era idólatra, hein? Mas parece que ele acordou. E ele disse, se Baal é Deus, Baal que se defenda. Por que ele caiu e está caído? Ele que se defenda. E aí Gideão ganhou notoriedade. O pessoal conheceu quem era Gideão. E aí, passados esses episódios todos, vem um momento em que as coisas começaram a mudar radicalmente. É que no versículo, deixa eu achar aqui qual é o versículo. No versículo 34 de Juízes 6, diz assim, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Esta expressão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. O que será que isso significa? Isso é outra coisa que me intrigou bastante. Porque na Bíblia a gente vê muitas vezes essa expressão, né? O Espírito Santo desceu, o Espírito Santo tomou posse. Agora aqui diz que se apoderou de Gideão. Aqui começa a ter uma transformação neste homem. Essa transformação vai crescendo até que ele se torna realmente um guerreiro valoroso. Vejam bem, há 2 tipos de possessão: Satanás e de Deus. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Levante a mão, eu quero ver aqui. São vários. A pessoa endemoniada, para aqueles que não viram ainda, são pessoas que mudam a feição. Ficam com uma feição muito feia, torce o rosto, os olhos ficam esbugalhados, a mão fica retorcida. É uma possessão. Porque tem a possessão, que é quando o diabo entra, um demônio entra na pessoa. Tem a opressão, quando ele não entra, só atrapalha de fora para dentro. Mas a pessoa possuída por um espírito de Satanás, por um demônio, ela ganha força, ela tem poderes que normalmente não possui, e são esse tipo de pessoa que fazem essas atrocidades que vê por aí, matar pessoas e tudo, possuídas por Satanás. E tem aqueles que o Espírito Santo de Deus se apodera deles.
é outro tipo de possessão. Ou seja, nós vivemos, andamos, comemos, fazemos nossas atividades, mas Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o Espírito Santo nos possui, amém? Agora, há momentos de choque. Quem é quem? Eu vou contar para vocês uma história já antiga, verdadeira. Eu era pastor em São Paulo, e lá na igreja onde eu estava pastoreando, assim que eu fui para lá, que eu comecei o meu ministério lá, eu fui conhecendo uma família que estava na igreja lá já há muitos anos. E tinha uma irmã lá, que era uma ela se declarava, acho que missionária, coisa assim, e ela se chamava Wanda. E porque ela era pequenininha, o pessoal chamava ela de Vandinha. E a Wanda trabalhava numa repartição pública. E ela era uma mulher de Deus, de muita oração, de um testemunho impecável. Era uma mulher valorosa. E, num determinado dia, enquanto ela estava trabalhando, um dos funcionários foi tomado pelo espírito de demônio. Ficou endemoniado. E esse endemoniado começou a quebrar as coisas lá. Virava a mesa, quebrava a cadeira, jogava as coisas nos vidros. Um demônio violento. E a Wanda, que trabalhava ali, tinha... todo mundo sabia que ela era uma cristã, que tinha fé, que pregava o evangelho, que falava do poder de Deus. E sempre tem aqueles gozadores, né? Aqueles que zombam da fé que nós possuímos. E nesta oportunidade, quando estava aquela maior confusão naquele escritório, aquele demônio fazendo arruaças, essas pessoas chegaram na Wanda e falaram, escuta, e o teu Deus aí, o que você está olhando e não faz nada? E a Wanda, contando essa história, ela dizia assim, pastor, eu me senti numa situação igual, parecia Davi diante do Golias. Aquele homem forte, muito maior do que eu, violento, e eu sendo desafiada a fazer alguma coisa. Ela falou, mas quem sou eu, pequenininha, magrinha, entrar naquela sala, aquele homem podia me pegar e me jogar, me machucar muito, e seria um problema muito sério. E ela falou que enquanto ela estava pensando nisso tudo, ela sentiu um revestimento do alto, o Espírito Santo se apoderou dela, e ela disse assim, eu senti uma coragem, uma força, que não é minha, porque fisicamente eu sou fraca. Ela falou, mas a coragem veio para mim, e eu me levantei, abri aquela porta da sala onde aquele homem estava fazendo as arruaças, e quando eu entrei pela porta, ele estava todo se mexendo, gritando. Quando ele me viu, ele parou. Ela falou, ele ficou estático. E ela falou, e eu fiquei também. Porque foi uma coisa inesperada para os dois. E ela falou, e aí quando ele estava passado aquele susto, que ele começou a querer assim, ela falou, e eu simplesmente disse, em nome de Jesus, sai dele. E na mesma hora saiu. E ele começou a falar, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Ficou libertado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, há duas forças que tomam posse dos seres humanos. Mas é mais poderoso o que está conosco do que o que está no mundo. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Gideão estava sendo transformado num homem medroso, ele estava começando a experimentar o que é ter coragem e confiança em Deus. E aí ele começa a falar, Gideão fazia umas coisas, gente, que eu vou falar, tome muito cuidado com isso. Pode ser feito, mas tome cuidado. O Gideão falou, Senhor, não fique bravo comigo, mas eu vou colocar um pouco de algodão aqui fora, e eu quero que amanhã cedo esteja tudo
molhado em volta e o algodão seco. Olha só. Põe no orvalho e quer que fica tudo em volta molhado e só o algodão seco. Ele levantou, no dia seguinte estava do jeito que ele falou. Foi um sinal. Mas ele queria diferente. Ele falou, senhor, mas olha, não fique bravo, mas só mais uma coisa. Agora eu quero o inverso. Só o algodão molhado e tudo seco em volta. E no dia seguinte aconteceu isso. Os sinais que Gideão pediu. Nós podemos pedir sinais para Deus, mas tome cuidado. Entenda os sinais de Deus. Quando Deus me chamou para vir para os Estados Unidos, eu tive bastante relutância. Eu não queria vir. Na verdade, eu sempre quis permanecer no Brasil. Eu não sentia que eu tinha sido preparado para vir para o estrangeiro, para o mundo estranho, pregar o Evangelho. E aí, as coisas foram acontecendo e eu pedi para Deus também 3 coisas para vir para cá. Falei, a minha filha tem que vir comigo. Ela veio 6 meses antes. Falei, eu tenho que ir com o green card na mão. Eu não quero chegar lá ilegal. E a Iraci queria trazer um monte de coisa para cá. E custava muito caro para mandar. Falei, eu não tenho dinheiro e essas coisas precisam ir. A igreja onde nós éramos pastor pagou tudo. Na ocasião, custou $5.000 para trazer as coisas para cá. Minha filha chegou e nós entramos aqui com o green card. Os 3 sinais Deus preencheu. Então, quando chegou o período crítico do meu ministério aqui, os primeiros 5 anos, foi muito difícil, uma coisa sempre ficou muito clara para mim. Deus me chamou para vir para cá. Eu não vim de oferecido. Eu não vim porque estava mal no Brasil. Eu vim porque Deus me chamou. Se Ele me chamou, Ele cuida de mim. Esta foi a grande certeza que eu sempre tive do chamado de Deus. Então, quando a gente pede sinais, Deus concede, mas saiba usá-los, ok? Muito bem. Agora o Gideão pede esses sinais e ali estão os midianitas e todo o exército, que a Bíblia fala que era impossível contar o número de camelos e de pessoas. Mas deixa pistas de que o número era de 135 mil que invadiram ali Israel. 135 mil. E o povo de Israel totalmente perdido ali diante da pobreza, da miséria que eles estavam enfrentando. Deus estava levantando um líder que não tinha experiência de guerra, um líder que não tinha sido preparado para a guerra, um líder que era medroso, mas tinha potencial. Aí Deus chama ele, revestido do poder de Deus, toca a buzina, aparecem os soldados para ele de várias tribos, 32 mil, que se apresentaram, e estavam preparados, mas quando eles viram o número do exército inimigo, eles ficaram com medo, muito medo. Então Deus falou assim, olha, não é bom que vai 32 mil lutar contra 135, esses 32 vão ganhar, vão achar que são os tais, e vão querer a glória para eles, e não vão dar a glória para Deus. Então faz o seguinte, Gideão, fala para eles que quem tiver com medo vai embora. E aí Gideão mandou lá a mensagem, mandou um text message para todo mundo. Quem está com medo pode ir embora. 22 mil foram embora. Dos 32, 22 mil pularam fora, logo. Ficaram 10 mil. 10 mil, e aí Deus falou, 10 mil ainda é muita coisa. Vamos reduzir esse número aí. Aí fez um teste. Leva eles para beber água. Quem se ajoelha e se debruça lá no rio para beber água, esses não servem. Porque, imagina, no estado de guerra, você deita para beber água, o inimigo não precisa nem pegar a espada, já pisa em você. Mas aquele que bebe água que nem cachorro, esse está bom. Pega lá e lambe aqui. 300 ficaram. Então, Deus falou, com esses 300, nós vamos derrotar os 135 mil.
Oh, se nós estamos do lado, se Deus está do nosso lado, gente, quem é que vai nos vencer? Se Ele está do nosso lado, se Ele está do seu lado, quem é que vai nos derrotar? Essa tem que ser a nossa confiança de que Deus está do nosso lado. E aí vem a tática de guerra. Deve ter sido dada por Deus, porque Gideão não ia imaginar uma coisa dessa. 300 homens. Deus manda Gideão fazer. Pega, nada de espada. Pega um cântaro de barro, põe uma tocha acesa dentro dele e pega uma buzina. Essa é a arma de guerra deles. Cada homem com uma buzina, cada homem com um jarro e cada homem com uma tocha de fogo lá dentro. À noite, depois da meia-noite, a Bíblia fala exatamente isso, depois da meia-noite, Gideão pega os 300, põe 100 aqui e 100 ali, deixou só lá sem nada. E dá uma ordem para eles, vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer. E aí chegou o momento que Gideão dá uma ordem. E quando ele desse a ordem, eles tinham que quebrar o jarro, tocar a buzina, pegar a tocha e ficar chacoalhando e todos gritarem, pelo Senhor e por Gideão. Opa! Agora imagine, 135 mil dormindo. Aquele sono, tranquilos. E, de repente, eles ouvem aquele estrondo de 300 jarros sendo quebrados. Pá! Acordam assustados. Imediatamente o som daquelas trombetas, 300 trombetas tocadas ao mesmo tempo. Aquelas tochas fazendo assim, parecia, em vez de 300, parecia 30 mil, que mexe, e eles atordoados pelo sono, e ouvindo aquele grito, pelo Senhor e por Gideão. Eles ficaram tão confusos, não se conheciam bem um ao outro, começaram a fugir e se mataram um ao outro. E aí a gente vê que com 300, Deus livrou de 135 mil. O que Deus faz é perfeito, gente. O que Gideão fez, quando o Espírito Santo se apoderou dele, ele perdeu o medo. Porque para ir lá fazer o que ele fez, eles estavam expondo a vida deles. Mas eram 300 homens de coragem. Aliás, não eram 300. Quantos eram? Vocês sabem certinho? 301. Eram os 300 e mais o Gideão. E mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 304. Já está aumentando o número. Agora, gente, houve a grande vitória. Agora eu passo isso para nós aqui. Nós também lutamos. Há inimigos que querem nos destruir. Os inimigos são muito maior número do que o que nós somos. A tática de guerra deles é a espada, é a violência, é a crueldade. Mas a nossa é amor, é paz, é perdão. Nós batalhamos contra o inimigo usando armas espirituais. Gente, nós temos a vitória ao nosso alcance. Nós temos um potencial muito grande que Deus já colocou em nossa vida. Nós temos a palavra, nós temos a arma da oração, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a comunhão e o amor entre nós. Então nós temos tudo para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem crê nisso, diga amém e dê uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Estamos aqui chegando ao final do nosso culto, mas ainda há algumas coisas muito importantes que eu quero avisar.